A República de Platão. Uma jornada filosófica através do diálogo socrático sobre a natureza da justiça, explorando as complexidades morais e políticas que definem a sociedade ideal. Atenção, isto é uma abreviação, um resumo, uma perspectiva. Para ter a integralidade dos detalhes desta obra, leia o livro. O encontro no Pireu. A festividade. Sócrates e Glauco visitam o Pireu para participar da primeira celebração à deusa. A procissão ateniense impressiona, mas não supera a dos trácios em magnificência. O convite irrecusável. Polimarco os intercepta no caminho de volta, insistindo que permaneçam para a festividade noturna com corrida de archotes a cavalo, um espetáculo único e memorável. Este encontro casual se tornará o cenário para uma das mais profundas discussões filosóficas da história, onde questões fundamentais sobre justiça e moralidade serão exploradas. Céfalo, a sabedoria da velhice. Libertação das paixões. A velhice traz alívio dos desejos ardentes da juventude, como um escravo liberto de senhores tirânicos. O papel da riqueza. A fortuna não garante felicidade, mas oferece tranquilidade para quem possui bom caráter e espírito equilibrado. A esperança doce. Quem vive justamente cultiva uma esperança benévola que acompanha a velhice, como canta Píndaro. A primeira definição de justiça. Céfalo propõe que justiça significa dizer a verdade e restituir o que se tomou. Mas Sócrates questiona essa definição com um exemplo provocativo. A situação. Um amigo em perfeito juízo entrega armas para guardar. A mudança. Mais tarde, esse amigo enlouquece e exige as armas de volta. O dilema. Seria justo devolver as armas a um homem insano? Este exemplo simples revela a inadequação de definições absolutas de justiça, abrindo caminho para investigações mais profundas. Polimarco e a justiça de Simônides. Herdando o debate, Polimarco defende que justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, citando o poeta Simônides. 1. Primeira interpretação. Restituir o que é devido a cada um. 2. Refinamento. Fazer bem aos amigos, mal aos inimigos. 3. Problema dos enganos. E se nos enganarmos sobre quem são nossos amigos? 4. Correção final. Ajudar os bons, prejudicar os maus. A refutação socrática. Sócrates demonstra metodicamente que prejudicar alguém nunca pode ser justo, usando analogias poderosas com as artes e virtudes. O argumento central. Assim como o calor não pode esfriar nem a aridez umedecer, o homem bom não pode tornar outros maus. A virtude não pode produzir vício. Portanto, prejudicar qualquer pessoa, mesmo inimigos, contradiz a natureza da justiça é do homem justo. Não é lícito fazer o mal a ninguém e em nenhuma ocasião. A entrada de Trasímaco. A irrupção feroz. Como uma fera selvagem, Trasímaco irrompe no debate, sua presença dominante e desafiadora silenciando todos. Uma nova visão de justiça. Ele não vem apenas para argumentar, mas para abalar as fundações, introduzindo uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que é justo. O desafio aos pressupostos. Suas ideias visam desmantelar todas as definições anteriores, forçando Sócrates e os demais a repensarem suas convicções mais profundas. A definição revolucionária. Trasímaco proclama sua tese provocativa: a justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Ele argumenta que quem detém o poder define o que é justo. Leis a serviço do poder. Cada forma de governo, seja democracia, tirania ou aristocracia, estabelece leis que beneficiam os próprios governantes, e não o povo governado. A imposição da justiça. O que é definido como justo é aquilo que atende aos interesses do poder estabelecido, e a desobediência é punida como um ato de injustiça. A força como árbitro. Visto que o governo é sempre a entidade mais forte da cidade, a justiça, por sua própria natureza, inevitavelmente favorece aquele que possui o maior poder. O elogio da injustiça.
Trasimaco argumenta que a injustiça é mais vantajosa que a justiça, especialmente em sua forma mais perfeita, a tirania. 100%. Tirania perfeita. Apodera-se de tudo, bens sagrados, profanos, particulares e públicos. 0%. Punição. Em vez de ignomínia, recebe admiração e é considerado feliz e afortunado. Vantagens do injusto: lucra mais nos negócios. Paga menos impostos. Beneficia-se dos cargos públicos. Favorece parentes sem escrúpulos. Desvantagens do justo: sempre sai perdendo nos negócios. Paga mais que os outros. Negligencia interesses pessoais. Incorre no ódio por ser íntegro. A vitória da justiça. Através de argumentação meticulosa, Sócrates demonstra que a justiça é virtude, sabedoria e fonte da verdadeira felicidade. Sabedoria. O justo assemelha-se ao sábio, não pretendendo superar seus iguais. Virtude. A justiça é virtude da alma, permitindo que ela cumpra bem suas funções. Harmonia. Promove concórdia e amizade, enquanto a injustiça gera discórdia. Felicidade. A alma justa vive bem e é feliz, a injusta vive mal e é infeliz. Jamais a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. A República de Platão, livro 2. Uma das mais profundas investigações sobre a natureza da justiça e da sociedade ideal, onde Sócrates enfrenta os desafios de Glauco e Adimanto sobre o verdadeiro valor da vida justa. O desafio de Glauco: 3 tipos de bens. Bens em si mesmos. Como a alegria e prazeres inofensivos, buscados apenas pelo deleite que proporcionam, sem considerar suas consequências. Bens duplos. Como o bom senso, visão e saúde, amados tanto por si mesmos quanto por suas vantajosas consequências. Bens penosos. Como a ginástica e medicina, buscados não por si mesmos, mas pelas recompensas e vantagens que proporcionam. Glauco questiona Sócrates: em qual categoria se encontra a justiça? A maioria a coloca entre os bens penosos, mas Sócrates defende que ela pertence à categoria mais nobre, a dos bens duplos. O mito do anel de Giges. Glauco narra a lenda do pastor que encontrou um anel mágico capaz de torná-lo invisível. Com esse poder, seduziu a rainha, matou o rei e conquistou o reino. Se existissem 2 anéis desta natureza e o justo recebesse um, o injusto outro, é provável que nenhum fosse de caráter tão firme para perseverar na justiça. O mito sugere que todos praticam a justiça apenas por medo das consequências, não por amor ao bem. Seria a justiça apenas uma convenção social imposta pela fraqueza? A origem da justiça segundo a opinião comum. 1. O dilema original. Os homens descobrem que é bom cometer injustiça, mas mal sofrê-la, e há mais mal em sofrê-la do que bem em cometê-la. 2. O acordo social. Aqueles que não podem evitar sofrer nem escolher cometer injustiça decidem fazer um acordo mútuo. 3. O nascimento das leis. Daí se originaram as leis e convenções, considerando legítimo e justo o que prescrevia a lei. Assim, a justiça seria um meio-termo entre o maior bem, cometer impunemente a injustiça, e o maior mal, sofrê-la sem poder se vingar. O confronto extremo, justo versus injusto. O homem perfeitamente injusto. Ele comete os atos mais injustos, mas mantém uma reputação impecável de justiça. Corrige seus erros com eloquência, usa a violência quando necessário e possui vasta riqueza, amigos e influência. O homem perfeitamente justo. Este homem deseja ser bom em sua essência, não apenas parecer. Despojado de toda aparência, ele carrega a reputação de injustiça, mantendo-se inabalável e digno até a morte, suportando todos os males possíveis. Glauco propõe este experimento mental radical: o justo será açoitado, torturado, acorrentado e crucificado, enquanto o injusto prosperará como um deus entre os homens. A crítica de Adimanto, o elogio superficial da justiça. Pais e educadores.
Elogiam não a justiça em si mesma, mas apenas a reputação que ela proporciona, cargos, alianças e vantagens sociais. Poetas e tradição. Hesíodo e Homero prometem recompensas materiais aos justos, mas também mostram deuses que podem ser corrompidos por sacrifícios. Sacerdotes e místicos. Convencem os ricos de que podem reparar faltas através de rituais, sugerindo que até os deuses se deixam influenciar. Adimanto argumenta que ninguém jamais elogiou a justiça por seu valor intrínseco, apenas por suas consequências externas. O dilema do jovem: que caminho seguir? Escalarei pela justiça ou por tortuosos ardes? Adimanto descreve o dilema de um jovem que ouve todos esses discursos contraditórios. A conclusão lógica seria: se eu for justo sem o parecer, não tirarei disso nenhum proveito, mas sim aborrecimentos e prejuízos evidentes. Se eu for injusto, mas gozando de uma reputação de justiça, dirão que levo uma vida divina. Para não ser descoberto, formaria associações secretas, aprenderia eloquência e, convencendo aqui, violentando acolá, venceria sem castigo. Mesmo os deuses, segundo os poetas, podem ser corrompidos por oferendas. A resposta de Sócrates, investigando a cidade ideal. Sócrates aceita o desafio, mas propõe um método inovador: estudar a justiça primeiro na cidade, depois no indivíduo. Justiça na cidade. Mais visível e fácil de examinar em grande escala. Justiça no indivíduo. Descobrir a semelhança da grande justiça com a pequena. Como pessoas com visão fraca que precisam ler primeiro letras grandes para depois examinar as pequenas, estudaremos primeiro a justiça na cidade para compreendê-la no indivíduo. O nascimento da cidade, da necessidade à especialização. Necessidades básicas. Alimentação, moradia, vestuário: ninguém se basta a si mesmo. Associação. Homens se unem para diferentes empregos, formando comunidade. Especialização. Cada um se dedica a um único trabalho conforme suas aptidões. Comércio. Troca de produtos gera mercado, moeda e comerciantes. Sócrates demonstra como a cidade surge naturalmente da impossibilidade de autossuficiência individual e da necessidade de especialização para maior eficiência. Da cidade sã à cidade luxuriosa, o problema da guerra. Glauco rejeita a cidade simples como cidade de suínos. Quer luxo, camas, mesas, perfumes, cortesãs, arte. Mas o luxo traz consequências. Expansão das necessidades. A cidade precisa crescer para atender aos desejos de luxo, não apenas às necessidades básicas. Escassez de território. A terra que antes bastava torna-se insuficiente para sustentar o novo estilo de vida. Conflito inevitável. Será preciso tomar terras dos vizinhos, gerando guerra, o flagelo mais funesto para o indivíduo e a sociedade. Necessidade de guardiões. A cidade precisa de guerreiros especializados para defendê-la, seguindo o princípio da especialização. Assim Sócrates mostra como a injustiça, cupidez insaciável, gera conflito, revelando a necessidade de guardiões que sejam ao mesmo tempo mansos com os cidadãos e ferozes com os inimigos, uma natureza aparentemente contraditória que será explorada na educação ideal. A República de Platão, livro 3. Uma jornada através dos fundamentos da educação ideal e da formação dos guardiões da cidade justa, explorando como a música, a ginástica e os valores moldam o caráter dos futuros líderes. Os fundamentos da educação dos guardiões. Sócrates estabelece que os futuros guardiões devem ser educados desde a infância com histórias que promovam virtudes como coragem, honra aos deuses e paz, e valorização da amizade. É essencial eliminar narrativas que inspirem medo da morte ou desrespeito às divindades. Coragem. Histórias que reduzem o medo da morte e inspiram bravura em combate. Reverência. Respeito aos deuses, pais e às tradições da cidade. Amizade. Valorização dos laços entre cidadãos e companheiros. Purificando as narrativas heróicas.
Sócrates propõe eliminar das obras de Homero e outros poetas as passagens que mostram heróis lamentando excessivamente ou deuses comportando-se de forma indigna. Aquiles não deve ser retratado chorando ou os deuses rindo descontroladamente. Antes queria ser servo da gleba, em casa de um homem pobre, que não tivesse recursos, do que ser agora rei de quantos mortos perecerão. Versos como este devem ser removidos, pois inspiram medo da morte ao invés de coragem. A educação deve formar guerreiros que prefiram a morte honrosa à escravidão. A questão da verdade e da mentira. O uso estratégico da mentira. Sócrates distingue entre mentiras úteis e prejudiciais. Enquanto a mentira é inútil aos deuses, pode servir como remédio aos homens quando usada pelos líderes da cidade para o bem comum. Apenas os governantes podem mentir em benefício do Estado, assim como apenas médicos podem prescrever remédios. Cidadãos que mentem aos líderes cometem erro grave, comparável a pacientes que enganam médicos. Temperança e moderação. A temperança é fundamental para os guardiões. Sócrates aprova versos que mostram obediência aos líderes e domínio sobre prazeres da bebida, amor e comida. Rejeita passagens que glorificam excessos ou mostram líderes sendo desrespeitados. 1. Obediência aos superiores. Respeito à hierarquia e disciplina militar. 2. Controle dos prazeres. Moderação na bebida, comida e desejos carnais. 3. Firmeza diante do perigo. Coragem que vem do autocontrole e disciplina. Os 3 estilos de narrativa. Sócrates identifica 3 formas de narrativa na poesia: a narrativa simples, o poeta fala por si; a imitativa, o poeta fala como personagens; e a mista, combinação de ambas. A tragédia usa apenas imitação, os ditirambos apenas narrativa simples, e a epopeia combina ambas. Narrativa simples. O poeta fala por si mesmo, encontrada nos ditirambos. Narrativa imitativa. O poeta fala como personagens, usada na tragédia e comédia. Narrativa mista. Combinação das 2 formas, encontrada na epopeia. Limitações da imitação para os guardiões. Os guardiões devem imitar apenas virtudes adequadas à sua função: coragem, sensatez, pureza e liberalidade. Não devem imitar mulheres lamentando, escravos, covardes, dementes ou artesãos, pois a imitação desde a infância se torna hábito e natureza. Permitido imitar homens corajosos e sábios. Atos de firmeza e virtude. Comportamento moderado. Proibido imitar mulheres lamentando, escravos e covardes, dementes e viciosos. Harmonias e ritmos na educação musical. Sócrates estabelece que apenas certas harmonias devem ser usadas na educação: a dórica, para ações violentas e corajosas, e a frígia, para ações pacíficas e persuasivas. Harmonias lamentosas como a lídia mista devem ser eliminadas, assim como instrumentos de muitas cordas. Harmonias aprovadas. Dórica, para coragem em batalha. Frígia, para persuasão e moderação. Instrumentos permitidos. Lira e cítara na cidade. Pífaro para pastores no campo. Ginástica e medicina na cidade ideal. A ginástica deve ser simples, como a música. Sócrates critica o regime complexo dos atletas modernos e a medicina que prolonga doenças incuráveis. Esculápio tratava apenas ferimentos específicos, não constituições doentias por natureza. 2 artes fundamentais: música e ginástica, ambas destinadas principalmente à alma. Um princípio central: a alma boa aperfeiçoa o corpo, não o contrário. A verdadeira medicina cura rapidamente os saus feridos, mas não prolonga a vida dos constitucionalmente doentes. Cada cidadão deve ter uma função específica e não pode desperdiçar tempo em tratamentos longos. A seleção e organização dos guardiões. Os melhores guardiões devem ser escolhidos através de provas rigorosas desde a infância. Devem demonstrar dedicação constante ao bem da cidade, resistindo a tentações, dores e medos.
Os aprovados tornam-se guardiões perfeitos, enquanto os jovens auxiliares os apoiam. 1. Provas de memória. Resistir ao esquecimento dos princípios fundamentais. 2. Provas de resistência. Suportar trabalhos, dores e combates. 3. Provas de sedução. Resistir aos prazeres e manter-se virtuoso. Para manter sua pureza, os guardiões não possuirão propriedades privadas, vivendo em comum como soldados, recebendo apenas o necessário dos outros cidadãos. Assim permanecerão verdadeiros protetores, não se tornando tiranos da cidade que deveriam defender. A República de Platão, livro 4. Uma jornada através do diálogo socrático sobre justiça, virtude e a alma humana, explorando como os princípios que governam uma cidade ideal se refletem na estrutura da alma individual. A crítica de Adimanto. A objeção principal. Adimanto questiona se os guardiões da cidade são verdadeiramente felizes, pois não possuem terras, casas luxuosas, ouro ou prata como outros cidadãos. Vida austera. Os guerreiros vivem como auxiliares assalariados, recebendo apenas o sustento necessário, sem soldos extras ou luxos que outros consideram essenciais à felicidade. A resposta de Sócrates, o bem comum. Sócrates responde que o objetivo não é tornar uma única classe eminentemente feliz, mas toda a cidade. A felicidade verdadeira surge quando cada parte desempenha sua função adequada, criando harmonia no conjunto. Usando a analogia da pintura de uma estátua, Sócrates explica que não devemos aplicar as cores mais belas nas partes mais belas isoladamente, mas dar a cada parte a cor que lhe convém para criar um belo conjunto. Os perigos da riqueza e da pobreza. Riqueza corrompe. O oleiro enriquecido torna-se preguiçoso e negligente, perdendo a excelência em seu ofício. A riqueza gera luxo, preguiça e gosto pelas novidades. Pobreza limita. A pobreza impede o artesão de obter ferramentas adequadas, prejudicando seu trabalho e formando maus operários. Gera baixeza e maldade. Vigilância necessária. Os guardiões devem impedir que tanto riqueza quanto pobreza penetrem na cidade, mantendo o equilíbrio necessário para a excelência. A estratégia militar da cidade justa. Superioridade do treinamento. Um lutador bem treinado pode enfrentar dois adversários ricos e mal preparados, assim como nossos guerreiros atletas superarão inimigos numericamente superiores. Diplomacia estratégica. A cidade pode oferecer os bens do inimigo a potenciais aliados, transformando adversários em parceiros contra cidades ricas e corruptas. Unidade verdadeira. Enquanto outras cidades são múltiplas, divididas entre ricos e pobres, nossa cidade permanece una, sendo maior na realidade que na aparência. A educação como fundamento. A educação determina tudo. Sócrates enfatiza que todas as prescrições da cidade são simples, desde que se observe um ponto único e suficiente, a educação da infância e da juventude. Uma boa educação cria caracteres honestos que, por sua vez, melhoram as gerações futuras. Educação adequada. Caracteres honestos. Melhores gerações. Cidade virtuosa. O perigo das inovações musicais. A música como guardiã das leis. Sócrates alerta que mudanças nas formas musicais podem abalar as maiores leis das cidades. O que começa como jogo inocente infiltra-se nos costumes, passa às relações sociais e finalmente ataca as leis e constituições. A música deve ser o local onde os magistrados edificam seu corpo de guarda, pois o desprezo das leis insinua-se facilmente através dela. Nunca se atacam as formas da música sem abalar as maiores leis das cidades. Damon. As 4 virtudes da cidade. Sabedoria. Reside nos guardiões perfeitos, a menor classe numericamente. É a ciência que delibera sobre o conjunto da cidade e suas relações com outras cidades. Coragem. Encontra-se nos guerreiros que conservam a opinião sobre o que deve ser temido, formada pela educação e mantida através de dores e prazeres. Temperança. Harmonia entre governantes e governados sobre quem deve mandar.
Espalha-se por toda a cidade como um acordo musical. Justiça. Cada classe ocupando-se de sua tarefa específica, sem interferir nas funções das outras. É o princípio que permite o nascimento das demais virtudes. A alma humana e suas três partes. 1. Razão. Elemento racional que governa. 2. Cólera. Elemento irascível que defende. 3. Apetite. Elemento concupiscente que deseja. Sócrates demonstra através do exemplo de Leôncius que a alma possui três elementos distintos: a razão que delibera, a cólera que se alia à razão contra os desejos desregrados, e o apetite que busca satisfações imediatas. A justiça individual ocorre quando cada parte desempenha sua função adequada. A justiça, harmonia interior e exterior. A verdadeira justiça. A justiça não governa os assuntos externos do homem, mas seus assuntos internos. Ela estabelece ordem perfeita entre os três elementos da alma, criando harmonia como entre os tons de uma música. O homem justo coloca em ordem seus problemas domésticos internos, assume comando de si mesmo e conquista sua própria amizade. Forma de virtude. Existe apenas uma forma da virtude. 4 formas de vício. O vício apresenta-se em múltiplas formas. 5 tipos de governo. Correspondem a 5 tipos de alma. Assim como as ações sãs geram saúde no corpo, as ações justas originam justiça na alma. A virtude representa saúde, beleza e boa disposição, enquanto o vício significa doença, feiura e fraqueza da alma. A República de Platão, livro 5. Uma exploração profunda sobre justiça, governo ideal e a natureza da realidade através do diálogo socrático. Sócrates apresenta suas ideias mais revolucionárias sobre a organização da sociedade perfeita. O questionamento inicial. Sócrates estava prestes a apresentar 4 modalidades de vícios governamentais quando foi interrompido por Polimarco e Adimanto. Eles exigiam esclarecimentos sobre um ponto crucial: a comunidade das mulheres e crianças entre os guardiões. Adimanto argumentou que essa questão fundamental não poderia ser deixada de lado, pois suas consequências seriam enormes para toda a estrutura da cidade ideal. A discussão sobre formas de governo deveria aguardar. A hesitação de Sócrates. Complexidade do tema. Sócrates reconhece que o assunto comporta muito mais dificuldades que os temas anteriores, temendo que suas ideias pareçam irrealizáveis. Receio do ridículo. Teme que suas propostas sejam consideradas vãs aspirações e que possa induzir os amigos ao erro em questões de alta importância. Responsabilidade moral. Compara o erro em questões de justiça a um crime maior que o homicídio acidental, invocando a deusa Adrasté. A igualdade das mulheres guardiãs. Sócrates propõe que as mulheres dos guardiões recebam a mesma educação que os homens, música, ginástica e treinamento militar. Usando a analogia dos cães de guarda, argumenta que as fêmeas cooperam igualmente na proteção do rebanho. Embora reconheça que as mulheres são fisicamente mais fracas, Sócrates defende que possuem as mesmas aptidões naturais distribuídas entre os sexos. Algumas mulheres têm disposição para medicina, música, guerra ou filosofia, assim como os homens. Superando o preconceito social. 1. Costume atual. A nudez nos ginásios seria considerada ridícula pelos padrões da época, especialmente para mulheres mais velhas. 2. Precedente histórico. Os gregos já superaram preconceitos similares quando os cretenses e lacedemônios introduziram exercícios nus nos ginásios. 3. Princípio fundamental. O útil é belo, e só o nocivo é vergonhoso. A virtude substituirá as roupas das guerreiras. A comunidade de mulheres e filhos. A segunda onda. Sócrates apresenta sua proposta mais radical: todas as mulheres dos guardiões pertencerão a todos, e os filhos serão comuns. Nenhum pai conhecerá seus filhos específicos, nem os filhos conhecerão seus pais biológicos. Vantagens propostas. Eliminação da propriedade privada familiar. Unidade completa entre os guardiões.
Ausência de conflitos por herança. Lealdade total à cidade. O sistema de procriação controlada. 1. Seleção eugênica. Casamentos arranjados entre os melhores guardiões, usando sorteios manipulados para parecer aleatórios mas favorecer a elite. 2. Idade reprodutiva. Mulheres de 20 a 40 anos, homens até 55 anos. Fora desses períodos, relações livres mas sem procriação para a cidade. 3. Cuidado coletivo. Crianças da elite criadas em lares comuns. Filhos de qualidade inferior levados a paradeiro desconhecido. 4. Parentesco universal. Todos se tratarão como família, irmãos, pais, filhos, baseado nos períodos de nascimento, não na biologia. Unidade e harmonia social. Sócrates argumenta que o maior bem para uma cidade é aquilo que a une, tornando-a una em vez de múltipla. Quando todos os cidadãos se alegram ou sofrem igualmente com os mesmos acontecimentos, a cidade atinge sua forma ideal. Compara a cidade bem governada a um corpo humano, quando um dedo se machuca, todo o corpo sente a dor. Assim, quando algo acontece a um cidadão, toda a cidade compartilha sua alegria ou tristeza. Os filósofos reis, a terceira onda. Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente filósofos, não terão fim os males das cidades, nem os do gênero humano. Esta é a mudança única e fundamental que transformaria completamente as cidades atuais. Sócrates reconhece que essa ideia chocará o senso comum, mas insiste que não há felicidade possível de outra maneira. Conhecimento versus opinião. Verdadeiros filósofos amam o espetáculo da verdade, contemplam a essência imutável das coisas. Possuem conhecimento científico do ser absoluto. Amantes de espetáculos. Apreciam as belas vozes, cores e formas, mas são incapazes de enxergar a natureza do próprio belo. Vivem no mundo das aparências. Reino da opinião. Ocupam o meio entre o ser e o não ser. Suas percepções são ambíguas, as mesmas coisas parecem belas e feias simultaneamente. Mundo das ideias. O verdadeiro conhecimento incide sobre o que é absolutamente, eternamente imutável. Apenas os filósofos autênticos alcançam essa contemplação. A República de Platão, livro 6. Uma jornada filosófica através da natureza dos verdadeiros filósofos, suas qualidades essenciais e o papel fundamental que devem desempenhar na governança do estado ideal. Exploramos as características que distinguem o autêntico amante da sabedoria e os desafios que enfrentam em uma sociedade que frequentemente os incompreende. S. O verdadeiro filósofo. Sócrates estabelece as características fundamentais do temperamento filosófico autêntico. O verdadeiro filósofo ama a ciência em sua totalidade, buscando sempre a essência eterna que não está sujeita às vicissitudes da geração e corrupção. Amor pela verdade. Sinceridade natural, tendência a não admitir voluntariamente a mentira, mas odiá-la e amar a verdade acima de tudo. Moderação. Quando os desejos se orientam para as ciências, menosprezam os prazeres do corpo, sendo moderados e não amigos das riquezas. Grandeza de alma. Alma nobre e sublime que contempla todos os tempos e seres, não considerando a vida humana algo grandioso nem temendo a morte. Qualidades essenciais do filósofo. Para ser um verdadeiro guardião do Estado, o filósofo deve possuir uma combinação rara de virtudes que raramente se encontram reunidas no mesmo indivíduo. 1. Facilidade em aprender. Capacidade natural para absorver conhecimento com rapidez e eficiência, sem esforço excessivo. 2. Boa memória. Habilidade de reter e recordar o que aprende, pois uma alma esquecida não pode adquirir verdadeira ciência. 3. Coragem e justiça. Caráter firme que se mostra justo e brando desde os primeiros anos, não feroz nem intratável. 4. Moderação e graça. Espírito repleto de moderação cujas tendências inatas guiam facilmente para a essência de cada ser. A alegoria do navio.
Sócrates apresenta uma poderosa metáfora para explicar por que os verdadeiros filósofos são considerados inúteis pela sociedade. A imagem do navio ilustra perfeitamente a condição dos sábios em estados mal governados. Imagine um navio onde o comandante é surdo, míope e possui conhecimentos limitados de navegação. Os marinheiros disputam o leme entre si, sem conhecer a arte da navegação, considerando-a impossível de ser aprendida. Eles louvam como bom marinheiro aquele que os ajuda a assumir o comando através de persuasão ou violência, enquanto consideram inútil o verdadeiro piloto que estuda o tempo, as estações, o céu e os astros. Assim como o verdadeiro piloto é tratado como inútil pelos marinheiros ignorantes, os verdadeiros filósofos são desprezados nas cidades por aqueles que não compreendem sua sabedoria. A corrupção das naturezas filosóficas. Paradoxalmente, as próprias qualidades que tornam alguém apto à filosofia podem se tornar causas de sua corrupção quando submetidas a influências inadequadas. Natureza excelente. Uma natureza bem dotada, quando influenciada por má educação, torna-se pior que uma natureza medíocre. Influências corruptoras. Beleza, riqueza, poderosas alianças na cidade e outras vantagens podem perverter a alma e afastá-la da filosofia. Pressão social. A multidão, através de críticas e elogios exagerados, molda os jovens à sua imagem, arrastando-os ao sabor da corrente. Os falsos filósofos. Quando as verdadeiras naturezas filosóficas se afastam da filosofia, outros indignos se introduzem junto dessa órfã abandonada, desonrando-a e causando a má reputação que a filosofia carrega. Vendo o lugar vazio, mas repleto de belos nomes e títulos, homens sem valor, à maneira dos evadidos da prisão que se refugiam nos templos, trocam alegremente sua profissão pela filosofia, embora sejam muito competentes em seu humilde ofício. Sofistas mercenários. Ensinam apenas as ideias que o povo professa em suas assembleias, chamando a isso de sabedoria. Aduladores da multidão. Como quem conhece os instintos de um animal grande e forte, adaptam-se aos gostos da massa sem compreender o verdadeiro bem. Os poucos que permanecem fiéis. Apenas um número muito pequeno consegue lidar dignamente com a filosofia, mantendo-se fiel à sua natureza e vocação apesar de todas as adversidades. Proteção divina. Alguns nobres espíritos, isolados do mundo e afastados de influências corruptoras, permanecem fiéis por proteção divina. Almas elevadas. Grandes almas nascidas em pequenas cidades que desprezam os cargos públicos para se dedicar à filosofia. Impedimentos físicos. Como TEDs, alguns são mantidos na filosofia por enfermidades que os incapacitam para a vida política. Estes poucos, conhecendo as delícias da sabedoria e a insensatez dos demais, retiram-se como viajantes que se abrigam atrás de um muro durante a tempestade. A ideia do bem. Sócrates revela que existe algo mais elevado que a justiça e de mais virtudes, a ideia do bem, o mais alto dos conhecimentos, da qual todas as virtudes tiram sua utilidade e vantagens. Fonte de conhecimento. Assim como o sol ilumina o mundo visível, o bem ilumina o mundo inteligível. Princípio da verdade. O bem derrama a luz da verdade sobre os objetos do conhecimento e proporciona o poder de conhecer. Suprema beleza. Mais belo que a ciência e a verdade, o bem as ultrapassa em dignidade e poder. A linha dividida. Sócrates apresenta a famosa analogia da linha dividida para explicar os diferentes níveis de conhecimento e realidade, desde as sombras até as ideias puras. Imaginação. Sombras, reflexos e representações, o nível mais baixo do conhecimento. Fé. Objetos físicos, animais, plantas e obras de arte que produzem as imagens. Conhecimento discursivo. Matemática e geometria, usando hipóteses e figuras visíveis para raciocinar. Inteligência. Dialética pura, conhecimento das ideias sem recurso ao sensível. Cada nível possui maior clareza que o anterior, participando mais da verdade conforme se eleva na hierarquia do conhecimento. O caminho para a sabedoria.
A educação filosófica deve seguir um caminho longo e cuidadoso, começando na juventude com preparação adequada e culminando na contemplação das ideias mais elevadas na maturidade. 1. Juventude, preparação. Início com o estudo de dialética, matemática e ciências, desenvolvendo o intelecto e a base para o pensamento crítico. 2. Maturidade, exercício filosófico. Dedicação contínua ao estudo e à prática da filosofia, aprofundando o conhecimento e a sabedoria. 3. Velhice, contemplação e liderança. Atinge-se a contemplação das ideias mais elevadas, preparando-se para guiar o Estado com sabedoria. Não se devia esperar conhecer cidade, governo, nem homem algum perfeitos, a não ser que estes poucos filósofos fossem obrigados por uma feliz necessidade a se encarregarem do governo do Estado, ou que os soberanos fossem tomados de um sincero amor pela verdadeira filosofia. Assim, a república ideal só será possível quando os filósofos governarem ou os governantes se tornarem verdadeiros filósofos, unindo sabedoria e poder político. A alegoria da caverna. Uma das mais poderosas metáforas da filosofia ocidental, criada por Platão para ilustrar a jornada do conhecimento humano desde a ignorância até a sabedoria. Esta alegoria revela como a educação verdadeira não é apenas transmissão de informação, mas transformação da alma. Os prisioneiros acorrentados. A condição inicial. Homens acorrentados desde a infância numa caverna subterrânea, apenas capazes de ver as sombras projetadas na parede à sua frente. A realidade das sombras. Para estes prisioneiros, as sombras constituem toda a realidade conhecida. Não suspeitam da existência de um mundo exterior. O eco das vozes. Quando ouvem vozes dos transportadores, julgam que provêm das próprias sombras, confundindo reflexo com realidade. A libertação dolorosa. Quando um prisioneiro é libertado das correntes, a experiência inicial é de sofrimento e confusão. O deslumbramento impede-o de distinguir os objetos reais, fazendo com que as antigas sombras lhe pareçam mais verdadeiras. O primeiro movimento. Endireitar-se, voltar o pescoço, caminhar, cada movimento causa dor física e mental. A luz fere os olhos habituados à escuridão. A resistência à verdade. Confrontado com a realidade, o prisioneiro prefere regressar às familiares sombras. A verdade inicial é mais perturbadora que consoladora. A ascensão gradual ao conhecimento. As sombras exteriores. Primeiro, distingue as sombras dos objetos reais no mundo exterior, mais claras que as da caverna. Os reflexos na água. Depois, contempla as imagens dos homens e objetos refletidas nas águas, aproximando-se da realidade. Os objetos reais. Finalmente, consegue ver os próprios objetos, plantas e animais na sua forma verdadeira. A contemplação do sol. No ápice da jornada, contempla o próprio sol, fonte de toda a luz e vida, símbolo da ideia do bem. O regresso incompreendido. Quando o prisioneiro libertado regressa à caverna para partilhar a sua descoberta, enfrenta a hostilidade dos companheiros. Com os olhos ainda ofuscados pela luz solar, não consegue distinguir as sombras com a antiga destreza. O descrédito. Os outros prisioneiros riem-se dele, dizendo que a subida lhe estragou a vista e que não vale a pena tentar sair. A violência da ignorância. Se tentasse libertar outros e conduzi-los para o alto, matá-lo-iam se pudessem, tal é a resistência à mudança. O significado da alegoria. Sócrates explica que esta imagem deve ser aplicada ponto por ponto ao que foi dito anteriormente. A caverna representa o mundo sensível, enquanto a região superior simboliza o mundo inteligível das ideias. Mundo sensível. A caverna e as sombras representam o mundo das aparências, onde vivemos através dos sentidos. Mundo inteligível. A região superior simboliza o mundo das ideias, acessível apenas através da razão pura. A ideia do bem. O sol representa a ideia suprema do bem, fonte de toda a verdade e conhecimento. A verdadeira natureza da educação. A educação não é dar vista a olhos cegos.
Sócrates revela que a educação não consiste em introduzir conhecimento numa alma vazia, como alguns proclamam. Cada pessoa já possui a faculdade de aprender, a educação é a arte de orientar essa capacidade na direção correta. A capacidade inata. Todos possuímos o órgão destinado ao conhecimento, mas está mal orientado, voltado para as sombras em vez da luz. A conversão da alma. A educação é a arte da conversão, que procura os meios mais eficazes de orientar a alma para a contemplação do ser. O caminho das ciências para a dialética. Platão estabelece um currículo educativo que conduz gradualmente da matemática à filosofia. As ciências preparatórias, aritmética, geometria, astronomia e harmonia, elevam a alma do mundo sensível para o inteligível. 1. Aritmética, 20 anos. A ciência dos números força o espírito a servir-se da pura inteligência, distinguindo a unidade verdadeira das aparências múltiplas. 2. Geometria. O conhecimento do que existe sempre, não do que nasce e perece, atraindo a alma para a verdade e desenvolvendo o pensamento filosófico. 3. Astronomia. Não a observação dos fenômenos celestes, mas o estudo dos movimentos verdadeiros através de problemas matemáticos. 4. Dialética, 30 anos. A ciência suprema que se eleva até ao próprio princípio, destruindo hipóteses e estabelecendo conclusões sólidas. A formação dos filósofos governantes. O programa educativo culmina na formação de governantes filósofos, que aos 50 anos contemplam a ideia do bem e a usam como modelo para governar. Estes líderes alternam entre a contemplação filosófica e os deveres cívicos. 20 anos. Início da educação superior com síntese das ciências. 30 anos. Seleção para o estudo da dialética. 50 anos. Contemplação do bem e início da governação. Estes governantes não procuram o poder por ambição, mas aceitam-no por dever. Tendo contemplado a verdade, prefeririam permanecer na contemplação, mas descem à caverna para servir a cidade. A realização da cidade ideal. A transformação completa da sociedade exige medidas radicais. Todos os cidadãos com mais de 10 anos seriam enviados para os campos, permitindo que as crianças fossem educadas segundo os novos princípios, livres da influência dos costumes corrompidos. A cidade onde os que devem mandar são os menos apressados na busca do poder é a mais bem governada e a menos sujeita à sedição. Assim se completa a visão platônica da educação como libertação da caverna da ignorância, conduzindo a alma desde as sombras da opinião até a luz radiante da verdade. Esta jornada, embora árdua e por vezes dolorosa, representa a única via para a sabedoria autêntica e a governação justa. A República de Platão, livro 8. Uma jornada através das formas de governo e dos caracteres humanos que lhes correspondem, explorando como as constituições se transformam e como os indivíduos refletem os sistemas políticos em que vivem. O Estado perfeito e suas bases. Comunidade das mulheres. Na cidade ideal, haverá igualdade entre homens e mulheres, com participação comum em todas as atividades. Comunidade dos filhos. Os filhos serão educados coletivamente, sem distinção de origem familiar, para o bem comum. Guardiões filósofos. Os melhores como filósofos e guerreiros serão reconhecidos como soberanos da cidade. Sócrates estabelece que os guardiões não possuirão bens privados, recebendo apenas o necessário para sua subsistência dos outros cidadãos, dedicando-se inteiramente à proteção do Estado. As 5 formas de governo. 1. Aristocracia. O governo ideal dos melhores, baseado na virtude e sabedoria. 2. Timocracia. Governo baseado na honra e ambição, como em Creta e Lacedemonia. 3. Oligarquia. Governo dos ricos, repleto de vícios diversos. 4. Democracia. Governo do povo, oposto à oligarquia. 5. Tirania. A mais corrupta forma de governo, doença final do Estado. Cada forma de governo corresponde a um tipo específico de caráter humano, pois as constituições nascem dos costumes dos cidadãos.
A degeneração da aristocracia. Sócrates explica que mesmo o estado perfeito não pode durar para sempre. Sua corrupção começa quando os guardiões, por negligenciarem os ciclos matemáticos que governam os nascimentos, realizam uniões inadequadas. Para a raça divina há um período que compreende um número perfeito. Para a raça humana é o primeiro número no qual os produtos das raízes pelos quadrados estabelecem entre todas as coisas relações racionais. Quando os descendentes dessas uniões falhas ascendem ao poder, eles começam a desvalorizar a música e a ginástica, resultando em uma geração menos educada que mistura as raças de ouro, prata, bronze e ferro, levando ao declínio do estado ideal. A timocracia, o governo da honra. Características: respeito aos chefes, aversão ao trabalho manual, refeições comuns, exercícios militares. Contradições: adoram secretamente o ouro e a prata, sendo cobiçosos apesar de não possuírem riquezas às claras. Elemento dominante: predomina o elemento irascível, ambição e amor das honrarias caracterizam este governo. O homem timocrático. Formação do caráter. Origina-se quando um jovem, filho de homem virtuoso em cidade mal governada, ouve a mãe queixar-se da falta de ambição do pai. Influenciado pelos criados e pela sociedade, escolhe o meio termo entre a razão paterna e as paixões externas. Presunçoso e avesso às moças. Rígido com escravos, cordial com homens livres. Submisso aos magistrados. Aficionado pela ginástica e caça. Na juventude despreza as riquezas, mas com o tempo as ama mais, pois sua virtude não é pura, falta-lhe a razão aliada à música, único guardião verdadeiro da virtude. A oligarquia, o governo dos ricos. 1. Princípio fatal. Governo baseado no censo, onde apenas os ricos mandam e os pobres não participam do poder. 2. Cidade dividida. Não é una, mas dupla, a dos pobres e a dos ricos, conspirando constantemente uns contra os outros. 3. Fraqueza militar. Incapacidade de combater, pois temem armar a multidão mais que o inimigo. O tesouro particular de ouro destrói a timocracia. Os cidadãos descobrem motivos de despesa, deturpam a lei, e progressivamente amam mais a riqueza que a virtude. O homem oligárquico e os zangões. O filho do timocrático, vendo o pai arruinar-se contra o Estado, derruba da alma a ambição e ergue no trono interior o espírito de cupidez. Torna-se poupador, satisfazendo apenas desejos prementes. Zangões sem ferrão. Os pobres indigentes que morrem na velhice. Zangões com ferrão. Os malfeitores, ladrões e criminosos de toda espécie. Onde há pobres, escondem-se também criminosos. A ignorância, má educação e forma de governo oligárquico geram pessoas de tal natureza. A democracia, liberdade excessiva. Origem. Surge quando os pobres vencem os ricos, eliminam uns, expulsam outros e dividem igualmente o governo. Variedade. Como o traje colorido, oferece toda a variedade de caracteres, o mais belo dos governos na aparência. Igualdade falsa. Dispensa a igualdade tanto ao desigual como ao igual, sem distinção de mérito. Anarquia. O excesso de liberdade penetra nas famílias, pais temem filhos, mestres temem alunos. Da democracia à tirania. 1. Sede insaciável de liberdade. O Estado democrático, sedento de liberdade, embriaga-se com esse vinho puro além de toda decência. 2. Surgimento do protetor. O povo põe à frente um homem cujo poder alimenta e engrandece, futuro tirano. 3. Transformação em lobo. Como na fábula, quem prova sangue humano transforma-se inevitavelmente em lobo. 4. Tirania completa. O protetor torna-se tirano, eliminando todos os homens de valor, vivendo com desprezíveis. O excesso de liberdade conduz a um excesso de servidão, tanto no indivíduo como no Estado. O povo, evitando a fumaça da submissão a homens livres, caiu no fogo do despotismo dos escravos. A República, livro 9, O Homem Tirânico.
Sócrates inicia sua análise do homem tirânico, explorando como ele se origina do homem democrático e qual é a natureza de sua vida, se é feliz ou infeliz. Esta investigação revela os desejos mais profundos e perigosos da alma humana. Os desejos ilegítimos da alma. Desejos noturnos. Durante o sono, quando a razão repousa, a parte bestial e selvagem da alma desperta e busca satisfação sem vergonha ou prudência. Impulsos desenfreados. Estes desejos ousam tudo, união com qualquer ser, crimes, alimentos proibidos. Não há loucura ou impudência de que não sejam capazes. Presença universal. Existem em cada um de nós, mesmo nos mais disciplinados. Podem ser reprimidos pela razão e leis, mas nunca completamente eliminados. Sócrates revela que há em cada pessoa uma espécie de desejos terríveis, selvagens e sem leis, manifestados principalmente nos sonhos quando a razão não governa a alma. A transformação do homem democrático. Origem parcimoniosa. Educado por pai econômico que honra apenas desejos pelo lucro e despreza os supérfluos. Influências corruptoras. Convive com homens requintados, entrega-se aos excessos por aversão à parcimônia paterna. Equilíbrio democrático. Encontra meio termo entre extremos, vivendo vida moderada, isenta de mesquinhez e desregramento. O nascimento do tirano interior. A queda no desregramento. O filho do homem democrático é arrastado ao desregramento completo, sucumbindo a influências corruptoras. O amor dominante. Hábeis mágicos e fabricantes de tiranos implantam um amor que preside aos desejos ociosos, um zangão alado e grande. Alimentando o zangão. Outros desejos, zumbindo com incensos, perfumes e prazeres, alimentam este zangão até que ele se torne o tirano da alma. A ascensão da demência. Escoltado pela demência, o tirano interior mata ou expulsa opiniões prudentes, preenchendo a alma com uma loucura estranha. Nada falta a um homem para ser tirânico, quando a natureza, as suas práticas ou as duas juntas o fizeram bêbado, apaixonado e louco. A vida do homem tirânico. Dominado por Eros. O homem tirânico entrega-se a festas, orgias e prazeres de toda espécie. O tirano Eros governa cada movimento, gerando desejos terríveis que crescem incontrolavelmente dia e noite. Ciclo destrutivo. Os recursos rapidamente se esgotam, levando a empréstimos e ao esbanjamento do patrimônio. Quando nada mais resta, a multidão de paixões o força a recorrer à fraude ou violência para se satisfazer. A degradação familiar e social. 1. Exploração dos pais. Primeiro tenta roubar e ludibriar os pais. Se não consegue, arranca-lhes os bens pela força, sem cuidado ou escrúpulos. 2. Abandono dos vínculos. Por uma cortesã recente esquece da mãe necessária, por um jovem na flor da vida abandona o pai antigo e necessário. 3. Crimes diversos. Saqueia casas, rouba viajantes, profana templos. Comete furtos, corta bolsas, trafica escravos, torna-se delator e falsa testemunha. 4. Tirania política. Quando numerosos, engendram o tirano político, aquele com o tirano maior e mais completo na alma. A natureza do tirano político. O tirano político castiga a pátria como antes maltratava os pais. Introduz novos companheiros e reduz à escravidão aquela que outrora lhe foi querida, sua mátria. Relações falsas. Vive com aduladores prontos a obedecer ou comete baixezas para demonstrar dedicação, recusando-se a conhecer após alcançar seus fins. Ausência de amizade. Nunca será amigo de ninguém, apenas déspota ou escravo. Um caráter tirânico não abriga liberdade ou amizade autênticas. Injustiça extrema. É homem sem fé e injusto até o último grau. O perfeito celerado que, no estado de vigília, iguala o homem em sonhos. A hierarquia da felicidade. Sócrates estabelece que o homem tirânico é feito à semelhança da cidade tirânica, assim como o democrático à democracia. A relação entre virtude e felicidade nos estados se reflete nos indivíduos. Primeiro. Homem monárquico.
O mais feliz, governa a si mesmo como rei, com a alma em perfeita ordem e harmonia. Segundo, homem timocrático. Segundo, infelicidade, busca honra e vitória com certa moderação racional. Terceiro, homem oligárquico. Terceiro lugar, dominado pelo amor ao dinheiro, mas ainda com algum controle. Quarto, homem democrático. Quarto, infelicidade, vive entre prazeres diversos sem hierarquia clara. Quinto, homem tirânico. O mais infeliz, escravo de paixões desenfreadas, vive em terror e insatisfação constantes. Os três elementos da alma e seus prazeres. Elemento racional. Amigo do saber e da sabedoria. Busca conhecer a verdade tal como é, preocupa-se pouco com riquezas e glória. Elemento irascível. Amigo da vitória e da honra. Aspira totalmente ao domínio, à vitória e à fama em todas as situações. Elemento concupiscível. Amigo do ganho e do lucro. Violento nos desejos de comer, beber, amor e outros prazeres corporais. Cada elemento tem seus prazeres próprios. O filósofo, tendo experiência de todos os três, julga com sabedoria que os prazeres da razão são os mais verdadeiros e satisfatórios. A metáfora da alma. O monstro interior. O animal multiforme. Representa os desejos baixos e instintos selvagens, com múltiplas cabeças de animais dóceis e ferozes. O leão. Simboliza o elemento irascível, a coragem e a ambição, segundo em grandeza na alma humana. O homem. Representa a razão e a sabedoria, o elemento que deve governar os outros dois para alcançar a justiça. A cidade ideal, modelo celestial. Mas talvez haja um modelo no céu para quem quiser contemplá-lo e, a partir dele, regular o governo da sua alma. Aliás, não importa que essa cidade exista ou tenha de existir um dia, é somente as suas leis, e de nenhuma outra, que o sábio fundamentará a sua conduta. Sócrates conclui que a verdadeira cidade justa pode não existir na Terra, mas serve como modelo eterno para o governo da alma. O sábio orienta sua vida pelas leis desta cidade ideal, buscando a harmonia interior e a verdadeira felicidade através da justiça e da sabedoria. A República de Platão, livro 10. Uma jornada filosófica através da crítica à poesia imitativa, da natureza da alma e do destino eterno da justiça. Exploramos os argumentos de Sócrates sobre arte, realidade e virtude na cidade ideal. A crítica à poesia imitativa. Sócrates argumenta que a poesia imitativa arruína o espírito dos que a escutam se não houver o antídoto do conhecimento verdadeiro. Ele apresenta objeções fundamentais à sua presença na cidade ideal. Primeira objeção: distância da verdade. A poesia imitativa está a 3 graus da verdade, sendo uma cópia de uma cópia da realidade. Segunda objeção: falta de conhecimento genuíno. Os poetas não possuem conhecimento real dos assuntos que retratam, criando apenas aparências enganosas. Terceira objeção: fortalecimento das paixões. A imitação, em vez de cultivar a razão e a virtude, fortalece as paixões irracionais e os impulsos emocionais. A metáfora das 3 camas. Sócrates utiliza a famosa analogia das 3 camas para explicar os níveis de realidade e imitação. A cama de Deus. A forma ideal e eterna da cama, criada por Deus na natureza das coisas, a realidade suprema. A cama do marceneiro. A cama física fabricada pelo artesão, que imita a forma ideal, primeiro grau de afastamento da verdade. A cama do pintor. A representação pictórica da cama física, segundo grau de afastamento, imitação da imitação. Assim, o poeta trágico, como imitador, estará por natureza afastado 3 graus do rei e da verdade. O conhecimento verdadeiro versus imitação. O usuário possui o conhecimento mais verdadeiro, obtido pela experiência prática e uso direto do objeto. O fabricante constrói com base nas instruções e feedback do usuário, traduzindo o conhecimento prático em forma física. O imitador, por sua vez, cria representações sem a ciência ou a opinião justa sobre a essência do que imita, estando afastado da verdade.
O imitador não tem, portanto, nem ciência nem opinião justa no que diz respeito à beleza e aos defeitos das coisas que imita. A verdadeira sabedoria vem da prática e do uso, não da mera representação artística. Os efeitos psicológicos da imitação. Sócrates revela como a imitação poética afeta negativamente a alma humana, fortalecendo elementos irracionais em detrimento da razão. Fortalece as paixões. A poesia alimenta elementos como cólera, amor e lamentações, que deveriam ser controlados pela razão. Enfraquece o autocontrole. Mesmo pessoas virtuosas se permitem sentimentos que normalmente reprimiriam ao assistir representações. Cria contradições internas. Gera conflito entre o que admiramos na arte e o que praticamos na vida real. A imortalidade da alma. Sócrates apresenta seu argumento fundamental sobre a natureza eterna da alma, baseado no princípio de que apenas o mal próprio de cada coisa pode destruí-la. Mal próprio da alma. Injustiça, intemperança, covardia e ignorância são os vícios da alma. Resistência à destruição. Estes vícios não conseguem destruir a alma, apenas corrompê-la. Conclusão da imortalidade. Se o mal próprio não pode destruí-la, nenhum mal externo poderá fazê-lo. Quando não existir apenas um único mal, próprio ou estranho, que possa destruir uma coisa, é evidente que essa coisa deve existir sempre. As recompensas da justiça. Após estabelecer o valor intrínseco da justiça, Sócrates revela as recompensas externas que ela proporciona tanto dos deuses quanto dos homens. Recompensas divinas. Proteção e favor dos deuses. Transformação dos males aparentes em benefícios. Cuidado especial durante a vida e após a morte. Recompensas humanas. Prestígio e honra na maturidade. Sucesso nos empreendimentos. Respeito e admiração da comunidade. Sócrates compara os justos aos verdadeiros corredores que chegam ao fim, ganham o prêmio e recebem a coroa, enquanto os injustos são como atletas que começam bem mas terminam em desgraça. O mito de Er, visão do além. Sócrates narra a extraordinária experiência de Er, o panfilio, que morreu em batalha e retornou para contar o que viu no mundo dos mortos. 1. O julgamento. Almas são julgadas e direcionadas, justas sobem ao céu, injustas descem à terra. 2. 1000 anos de expiação. Cada injustiça é punida 10 vezes, cada punição dura 100 anos. 3. O retorno. Após 1000 anos, as almas retornam para escolher nova vida. A escolha dos destinos. No clímax do mito, Er descreve como as almas escolhem suas próximas vidas diante de Laquesis, filha da necessidade. A liberdade e a responsabilidade da escolha são fundamentais. A escolha precipitada. Uma alma inexperiente, recém-chegada do céu, escolhe precipitadamente a vida de um tirano, percebendo tarde demais as terríveis consequências dessa existência. A sabedoria de Ulisses. Ulisses, exausto de suas provações, escolhe por último e encontra a condição tranquila de um homem comum, demonstrando a sabedoria de uma vida modesta e justa. A virtude não tem senhor, cada um de vós, consoante a venera ou a desdenha, terá mais ou menos. A responsabilidade é daquele que escolhe. Deus não é responsável. A escolha sábia requer conhecimento filosófico para distinguir entre vidas que tornam a alma mais justa ou mais injusta, enfatizando a importância da razão sobre o mero desejo. A estrada ascendente da justiça. Sócrates conclui com uma exortação poderosa sobre o caminho da virtude e da sabedoria como guia para esta vida e a eternidade. Conhecimento filosófico. Cultivar a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Prática da virtude. Manter-se sempre na estrada ascendente através da justiça e sabedoria. Harmonia eterna. Alcançar acordo conosco e com os deuses, tanto nesta vida quanto na jornada de 1000 anos. Se acreditas em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males, assim como todos os bens, nos manteremos sempre na estrada ascendente.
O mito foi preservado para nos salvar, uma mensagem de esperança de que a justiça e a sabedoria conduzem à verdadeira felicidade, tanto temporal quanto eterna.